Olá, você está no Muraqui TV, que é um canal destinado para compartilharmos com a comunidade sobre os assuntos de ciência, tecnologia e educação. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê seu like. Hoje, nós temos aqui uma ilustre pessoa, Dr. Euler Ribeiro. É um grande amigo e é uma pessoa que a gente senta para ouvir e conversar, porque tem muita experiência. Hoje nós vamos falar sobre a FUNAT, que é um grande projeto, que é um sonho dessa pessoa. Está aqui um grande amigo, Euler Ribeiro, e aí a gente sempre, doutor Euler, fala assim, quem é o Euler Ribeiro? Né? Olha, eu sou um homem da floresta, nasci no interior do estado, na cidade de Itacoatiara. Naquela época não tinha hospitais no interior, então a minha mãe, que morava em Parintins, porque meu pai era tabelião em Parintins, vinha para a casa da mãe dela ter os filhos, porque lá tinha uma parteira conhecida, e para ter os filhos lá, depois voltava para Parintins. E em Parintins eu estudei o primário lá no colégio público, e aí o meu pai me mandou para um colégio dos padres americanos em Santarém. E eu terminei o ginásio lá, nesse colégio. E quando eu terminei o ginásio lá, eles me deram uma bolsa para o Colégio Marista em Belém, para eu fazer o científico. Era uma bolsa de trabalho. Eu ajudava nos intervalos da aula e nas férias eu ficava lá. No terceiro científico, eles me colocaram para eu ser o tesoureiro do colégio. Então, eu mexia com um volume de recursos muito grande, mas com a parceria deles lá, tudo direitinho. E aí eu fiz concurso para a Faculdade de Medicina e para o Banco do Brasil. E passei nos dois. E saiu o resultado dos dois no mesmo dia, num domingo, num jornal famoso lá em Belém, que era a Folha do Norte. Ainda bem que você não virou banqueiro. Mas escuta, aí eu fiquei numa alegria muito grande, porque o Banco do Brasil era o melhor que pagava. Sim, eu lembro, o melhor emprego daí. Era o salário magnífico. Aí meu pai veio de Parintins, naquele tempo não tinha avião, era navio mesmo, e eu fui buscá-lo no porto, lá em Belém. Aí entramos no táxi e meu pai disse, Faculdade de Medicina. Chegou lá, me matriculou, não deixou eu ir para o Banco do Brasil. Né? A visão dele, né? Sim. E aí eu formei lá, e quando eu formei, eu fiz um concurso para fazer residência na USP em São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu passei e fui para lá. Aí, quando eu formei, eu casei. Aí já fui com a minha esposa. Então... Os dois já estavam ali concluindo a graduação de medicina? Não, ela veio depois? Ela tinha concluído sociologia. Né? Ela fez medicina depois que nós viemos para Manaus, e ela fez aqui, ela foi até minha aluna. Muito bem. E aí eu fui para a USP lá para fazer anestesiologia. E quando eu terminei a residência, eu ganhei uma bolsa e fui para Pensilvânia, né, para fazer só bloqueios anestésicos. E eu fiquei 6 meses lá na Universidade da Pensilvânia fazendo bloqueios anestésicos. E voltei para Manaus, porque o meu pai já era tabelião em Manaus. E quando eu cheguei aqui, tinham pouquíssimos anestesistas. Tinham 5 anestesistas, comigo era o 6º anestesista. E eles não faziam ou não gostavam de fazer bloqueios. E eu comecei a fazer esses bloqueios e os cirurgiões acharam que era menos risco para os pacientes. Porque vai operar o braço, vai fazer anestesia geral, não precisa. Faz um bloqueio aqui, fica anestesiado o braço, né? Faz uma sedação no paciente e tal. Então eu trabalhava dia e noite. Porque aumentou, né? A demanda é muito grande. E aí foi no início da Zona Franca, praticamente, né? Gente de fora, muito acidente, porque começaram a fazer as motocicletas. Era acidente muito toda acidente. hora. Muito bem. Mas eu era um fumante. Porque eu fumava desde jovem no colégio. Lá em Santarém, os americanos, os padres, todos fumavam. E a gente catava o cigarro deles para fumar, entendeu? E aí eu tive um infarto na sala de cirurgia com 33 anos. Poxa. Né?
que eu sou um sobrevivente, porque nessa idade o infarto quase sempre é fatal. Né? Pode deixar, na melhor das pode deixar uma sequela. Uma sequela muito grande. Né? E aí, vejam bem, nessa época meu pai já estava aposentado e morava no Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio de Janeiro, né, para me cuidar com infarto e tal. O ex-diretor do INPA, Dr. Paulo de Almeida Machado, eu dei uma anestesia na esposa dele para o Dr. João Lúcio, que era um famoso cirurgião aqui, tu deve lembrar dele. Sim. Fazia uma cirurgia de vesícula. E deu tudo certo, graças a Deus. E aí ele fez uma homenagem para mim e para o João Lúcio, fazendo um jantar para nós. Muito bem. O Geisel veio a Manaus e se hospedou no INPA e levou o Dr. Paulo de Almeida Machado para ser o ministro da Saúde. Ele saiu daqui. E aí o primeiro visita aos estados que ele fez, o ministro da Saúde, foi a Manaus, porque ele saiu daqui e tal. E foi no hospital que era do Ministério da Saúde, o Adriano Jorge, que era o Hospital de Doenças Pulmonares. E eu era concursado do Ministério da Saúde, que eu fiz o concurso lá em São Paulo, e eu soube que tinha uma vaga aqui. Ninguém queria vir para Manaus naquela época. E eu queria. Aí eu vim para cá. A família estava para cá? Né? A família aqui, né? E eu fiquei no hospital, dando anestesia lá, e muito bem. E quando o Dr. Paulo veio a Manaus e foi no hospital do Ministério da Saúde, perguntou por mim. Aí informaram para ele que eu tinha tido um infarto e tal, e ele perguntou onde eu estava, disseram para ele que eu estava na casa do meu pai. Bem, ele conseguiu o endereço do meu pai no Rio de Janeiro. E um dia eu estava lá na casa do meu pai, e o vigia do prédio, que era lá em Ipanema, subiu e disse, olha, tem um senhor aí que diz que é ministro, que quer falar com o senhor. Poxa. Aí eu pensei que era algum amigo que queria fazer uma brincadeira. Era ele. E aí ele disse, olha, eu soube que o senhor vai largar anestesia, porque anestesia, naquele tempo, a gente usava muitos anestésicos inalatórios. E o anestesista, como acabava, vazava os vaporizadores, e o anestesista que tinha que ficar na cabeça do paciente inalava aquilo. Então, eu tinha tido um infarto, não podia mais me submeter àquilo. E disse que não ia mais ser anestesista. Eu nem tinha decidido o que eu ia fazer. Ele disse, olha, o primeiro curso de tisiopneumologia, que é tisiotuberculose e pneumologia são as outras doenças do pulmão, que o Ministério da Saúde está fazendo, eu quero lhe dar uma bolsa para o senhor fazer para voltar para o hospital. Eu aceitei. E eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro fazendo o curso, né? E no dia que terminou o curso, como era o primeiro curso, o ministro foi lá entregar os certificados e tal, né? E levou um diário oficial me nomeando coordenador do Programa de Controle da Tuberculose no Amazonas, que era 90 por 1000. Cada 1000 habitantes, 90 tinham tuberculose. Eu tinha feito um curso dos chineses, que era o médico de pés descalços. O que é isso? Pega nas comunidades, todo mundo que mexe com a saúde, você dá injeção? Tá. Você vende remédio? E treina a pessoa. Né? E treina aquela pessoa. Você faz parte. E eu fiz isso em 180 comunidades no Amazonas. Ele mandou um avião anfíbio do Ministério da Saúde só para me conduzir pelas comunidades, né? Porque aí descia no Rio, não tinha problema. Bem, e eu treinei 180 médicos de pés descalços. E eu treinei para eles escolherem o escarro daquelas pessoas que tossiam bastante, botar numa lâmina e mandava para nós aqui. E aqui nós fazíamos o diagnóstico. E quando dava positivo, eu mandava para ele o remédio para 6 meses. E ele não deixava na casa do paciente. Ele ia todo dia lá na casa do paciente, que é toda a comunidade pequena, e dava ao paciente. 2 anos depois, a Organização Pan-Americana de Saúde fez o levantamento da tuberculose no Brasil. E de 90 por 1000 passou para 13 por 1000. Quer dizer, foi uma
Queda significativa. E a OPAS me deu uma bolsa para eu fazer controle de moléstias transmissíveis para voltar para a OPAS em Brasília. Só que o centro da OPAS de treinamento é na Argentina. E eu fiquei 1 ano e 4 meses lá fazendo esse curso. Quando eu voltei, o Gilberto Mestrinha tinha ganho a eleição. E ele conhecia meu pai e tal, dos tempo passado, né? E soube que eu tinha voltado e mandou me buscar. E eu fui lá no Hotel Tropical, ele estava lá numa suíte e tal. Ele disse, eu quero que o senhor faça um projeto de saúde para o meu governo. Eu disse, olha, governador, eu vou juntar pessoas que entendam de saúde aqui no estado e vou fazer um projeto das maiores necessidades, né? Então, eu juntei com o De Paula, que era uma pessoa muito qualificada na área da saúde, ele era o delegado federal de saúde aqui, e peguei outras pessoas, o Petrucelli, que era da água, né? Ele era especialista em como cuidar realmente da água para servir água de qualidade para as pessoas. Eu juntei muita gente. Foi muito trabalho de base, de estruturação. Aí eu fiz e dei para ele um projeto das maiores necessidades do estado. Muito bem. No dia da posse dele, ele fez um jantar e me convidou para ir no jantar, né? Eu fui. O governador do estado tinha assumido e tal. Aí, quando eu ia saindo, ele me levou lá no escritório dele e disse, você é meu secretário da saúde. Estou te nomeando agora. E aí eu fiquei 7 anos na secretaria. Fiquei os 4 anos com ele. Dali foi os teus primeiros passos para a política. Mas veja bem uma coisa, fiquei 4 anos com ele e 3 anos com a Amazoniana. Eu tinha feito um projeto com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, porque a Organização Mundial da Saúde tem em VV, lá na Holanda, uma fábrica de medicamentos só para os países em desenvolvimento. E a OPAS me ajudou a fazer, unidade por unidade, na capital e no interior, quantos hipertensos tem aqui, quantos diabetes, quanto isso, quanto aquilo. E eu levei isso para lá, que o amazoniano estava na Europa, mandou me buscar para eu ir com ele lá na fábrica. E cheguei lá, levei o projeto da OPAS, os caras se encantaram com aquilo. Veio um navio só com medicamentos para o Amazonas. E o governo só pagou o frete. Veio tudo de graça. Quando nós voltamos, que nós chegamos no aeroporto, o vice-governador, Dr. Vivaldo Frota, lembra dele? Sim. Dr. Vivaldo Frota foi nos receber no aeroporto. E me chamou assim e disse, olha, ontem a Assembleia Legislativa te aprovou teu nome para tu ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, que tinha começado o Tribunal de Contas. Eu fiquei meio assustado com aquilo. Aí fui conversar com o papai, eu disse, papai, eu não quero isso. Ele disse, meu filho, aceite, porque tudo que Deus faz é bem feito. Aí, mas eu não deixei o meu consultório, eu ia todo dia no consultório, eu tinha muito cliente e tal. Muito bem. 4 anos depois, eu estava no Tribunal de Contas e recebi a visita do Gilberto Mestrinha, que tinha vindo para concorrer para governo, para substituir o amazoniano. Sim. E aí eu disse, oi, professor, então eu chamava o professor Pedro, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu vim te dizer que tu és o meu candidato a deputado federal. Eu disse, professor, eu estou lisonjeado com o convite, com algumas exceções, o senhor está entre as exceções. Eu não quero isso, tem muita sujeira nisso, eu não quero. Ele disse, faça como as garças, que senta na lama e não suja as plumas. Isso é uma frase dele antiga. Então, eu fiquei com aquilo e aceitei. Eu não era político, né? Eu fui uma vida toda, fui anestesista, pneumologista, fui diretor da Faculdade de Medicina da UFAM.
E sempre envolvido, quer dizer, com projetos do bem. É verdade. Né, professor? É verdade. Sempre envolvido com o projeto do bem. E depois a gente vai falar do seu último projeto de vida, quer dizer, o que o senhor está realizando agora. Mas olha, vamos lá, desculpe. Quando o doutor Ulisses Guimarães vinha aqui, e ele era presidente do PMDB, e o governador era do PMDB, o governador me entregava ao doutor Ulisses. E aí ele fazia o que ele tinha vindo para fazer, aí eu levava para almoçar em casa. Com Ulisses Guimarães. Com Ulisses Guimarães. E aí o Gilberto me elegeu. O que aconteceu? O doutor Ulisses mandou me buscar. Ele já era presidente da Câmara. Mandou me buscar, saiu de uma viagem para a China, uma viagem oficial. Me botou na presidência da delegação, cheio de senadores, de ex-ministros. Mas eu me comportei muito bem, quer dizer, não fiz nenhuma coisa que pudesse... E o senhor estava na condição de deputado estadual, não é isso? Não, federal. Já era federal. Já era federal. Federal. E me nomeou presidente da Comissão de Seguridade Social, que era Saúde, Previdência e Assistência. Porque eu tinha sido secretário de Saúde, eu tinha sido superintendente da Previdência no Amazonas e em Roraima. Então eu tinha a visão daquilo. Porque na Constituição de 88, eles fizeram os direitos das pessoas que tinham envelhecido para ter o retorno das aposentadorias, essa coisa toda. Então, o doutor Ulisses achava que eu podia organizar a reforma da Constituição de 88, que era da Previdência. Aí ele me nomeou para ser o coordenador e o relator. E eu perguntei para mim mesmo, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada sobre o envelhecimento. E os beneficiários seriam as pessoas idosas. Me matriculei na UNB, na Universidade de Brasília, como estudante do curso de Gerontologia e Geriatria. No dia que desculpa, era uma graduação? Isso era uma pós-graduação. E aí, no dia que terminou o curso, foi aprovado o meu relatório na Câmara. E aí eu já tinha a visão do envelhecimento e tal. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa, olha, Edné, eu não vou ser mais candidato. E no meu segundo mandato eu tinha tido 107 mil votos. Que era muito expressivo. E o colégio eleitoral não era 1 milhão. Então todo mundo achava, ele vem para o governo, para a prefeitura, para o Senado. Eu larguei tudo. E o maior centro de gerontologia e geriatria do Brasil, ainda é hoje, é em Porto Alegre, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. E eu conheci essas pessoas por causa da relatoria da Previdência, eu consultava as pessoas. Eu fui embora para Porto Alegre, cheguei lá, me matriculei como aluno de mestrado em gerontologia e geriatria, na PUC. E acabei que fiquei para fazer o doutorado. Fiquei 4 anos lá. Como eu conheci muita gente dessa área, eu conheci o Dr. Renato Veras, que até hoje é o reitor da UNAT, da UERJ, no Rio de Janeiro, que tinha trazido o projeto das universidades da terceira idade da Sorbonne de Paris. Me deu o projeto. Poxa. Aí, quando eu cheguei aqui, eu já era da Academia de Medicina do Amazonas e o Dr. Cláudio Chaves era o presidente da academia. E aí, muita gente lá, eu mostrei o projeto. E eu disse para o Cláudio, a gente tem que ver se a gente consegue colocar isso como um núcleo da UEA. Aí o Cláudio se virou, fez um documento e tal, e mandou para o governo do estado. O governador era o Eduardo Braga. E eu era médico da mãe dele. Aí eu falei com ela, e ela falou, Carlos Eduardo, é para aprovar isso aí, hein? Aí mandamos para a UEA. Em uma semana, a reitora era Marilene Corrêa, né? Que é uma pessoa muito
instrumentalizado do ponto de vista da educação como um todo. E aí o Conselho Universitário aprovou em uma semana a UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. O que é o poder de uma mãe. Né? É verdade, a palavra da mãe. E aí me deram uma sala na Faculdade de Medicina, uma salinha. E era um núcleo da UEA. Disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a UEA me deu 10 pessoas da UEA para me ajudar. Aí nós começamos, eu organizei o primeiro curso de gerontologia e saúde do idoso do norte do país e trouxe os meus professores para dar aula. Né? Aí ficou um curso top. Top. Exatamente. Aí no segundo ano eu fiz outro curso. No terceiro ano, outro curso. Aí fizemos aqui um congresso nacional sobre o envelhecimento. E essa coisa foi, né, num crescendo. Quando o Omar Aziz era o governador, ele foi lá na Faculdade de Medicina, tinha um evento lá, e eu chamei ele e disse, olha, Omar, eu estou com isso, eu estou numa salinha aqui, eu preciso um lugar que eu possa desenvolver isso, aquilo e tal. Ele chamou o reitor e deu ordem para o reitor para construir a sede da UNAT. Na época, quem já era o Cleinaldo, né? Não era o Cleinaldo. Era o professor, reitor. Era um professor da aquele UFAM. de história. Era ele mesmo, que até morreu de Covid. Aldenir, alguma coisa assim, acho que era o nome dele. Era ele mesmo. Aí ele chamou a Secretaria de Infraestrutura e construiu a sede, que seria da UNAT. Né? É onde eu estou até hoje, né? Sim. E que já tenho que ampliar, porque não tenho mais lugar. Tem 3 mil idosos, todo dia chega idoso lá querendo participar e a gente não tem onde botar. Sim. Eu tenho ensino, extensão, pesquisa e cuidados da saúde. Na extensão eu tenho 40 cursos para os idosos. Tudo que possa favorecer o envelhecimento com qualidade, nós ofertamos. Né? Nós temos o ensino que faz vários cursos preparando a sociedade sobre as questões do envelhecimento. Então, tem o curso de pós-graduação de gerontologia e saúde do idoso, tem curso de envelhecimento social para a sociedade, tem curso de cuidados de idosos, tem vários cursos. A FUNAT então ela teve 2 momentos. Um momento que ela era uma salinha, como se fosse um projeto, uma unidade, e um momento que ela vira uma universidade. Né? Não, mas aí, em 2018, como o Amazonino tinha feito a UEA, uma universidade, ele transformou a UNAT numa universidade. Então foi a partir de 2018? Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. A partir de 2018. Ah, legal. E aí nós começamos a fazer pesquisa profunda, usando os frutos da floresta, as ervas e a carne dos peixes. Mas a carne dos peixes, doutor, por quê? O jaraqui tem mais ômega 3 que salmão. Entendeu? Então, mas especificamente o jaraqui. O jaraqui. Os outros peixes têm, mas não tem a quantidade que tem o jaraqui. Entendi. E veja bem uma coisa, comer peixe é muito bom do ponto de vista da sua proteína ser de baixo peso molecular, tudo que você come de proteína é absorvido. Agora, só que não pode ser frito. É mais saboroso? Muitas vezes é. Mas se for frito, satura. Aí a gordura vai entupir os vasos como a carne vermelha. Sim. Então é melhor tem que ser cozido. Grelhado ou cozido. Entendeu? Então vejam bem. Nós começamos a fazer pesquisa, aí já fizemos alguns fármacos originados do guaraná, do açaí e da castanha. Né? E agora, a professora Ivana, que é a minha parceira de pesquisa, ela é a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que é a maior universidade federal do Brasil. Então,
ela vai se aposentar agora e eu vou trazê-la para cá, porque ela é uma pesquisadora de primeiro nível no Brasil, conhecida internacionalmente. E aí nós fizemos uma coisa muito importante. O IBGE disse, em 2007, que 1% da população de Maués estava acima de 80 anos. Quando a média mundial, nos países que a expectativa da vida é maior que a do Brasil, é 0,5% nessa faixa de idade. Aí eu reuni vários pesquisadores nacionais e internacionais. Veio gente do Japão, veio gente de Portugal, da Espanha e dos Estados Unidos. E foram com a gente para Maués. E em vários momentos. Quando chegava um, nós íamos com ele e tal. E nós constatamos que 1% da população não é da cidade de Maués, é dos arredores. Dos arredores, né? Das comunidades. Das comunidades. Porque nas comunidades tem os vieses que favorecem o envelhecimento com qualidade. É o sono, a fuga do estresse, a dieta, né? Já falei no sono, né? Sono, fuga do estresse, a dieta e o exercício. Eles fazem muito exercício. Mas o Guaraná exerce eu já vou chegar lá. O exercício, nós não éramos bípedes, os homens eram quadrúpedes, como os símios. Quando a natureza evoluiu, nós ficamos nas duas unidades, os pés. A natureza criou mais 2 corações, que são as panturrilhas, para que eles se contraiam exatamente como o coração se contrai, para trazer o sangue da periferia e das vísceras para o coração. E o homem da floresta caminha porque ele mora na várzea onde tem frutos e tem peixes. Mas ele faz a roça dele sabidamente na terra firme, porque quando enche o rio não vai inundar a roça. Sim. Eles não comem trigo, eles só comem derivados da mandioca, que não tem glúten. Né? Então, as batatas, os carás e a macaxeira, né? Não tem glúten. Ah, mas eles comem farinha de mandioca, não tem glúten. É só não exagerar, porque a quantidade de açúcar é muito grande. Sim. Né? Então, vejam bem, eles não comem carne vermelha, porque eles não criam o gado. Só é peixe mesmo. Peixe, mas eles criam aves. Então, eles comem frangos. Né? E aqui e acolá eles criam um porco também. A gordura do porco é a melhor gordura que tem, que não satura nunca. O azeite de oliva, se você aquecer, ele já não era mais o azeite de oliva, ele satura, vai obstruir os vasos. Né? Então, vejam bem, eles comem guaraná cedo, né? Amanhecem tomando pó de guaraná, eles chamam sapó, que na língua indígena quer dizer energético. O guaraná é vasodilatador cerebral, mantém a memória. O guaraná evita a sarcopenia. O que é isso? À medida que a gente vai envelhecendo, as fibras musculares vão desaparecendo. É por isso que os idosos, a maioria dos idosos, às vezes não consegue nem deambular. Não consegue levantar da cadeira sozinho. Né? Caem com frequência, porque eles perdem a estabilidade. O guaraná evita a sarcopenia. Quem toma guaraná, as fibras musculares até 100 anos estão lá. Uma pergunta, professor. Então, nessa pesquisa do IBGE foi identificado esse ponto fora da curva em relação ao comportamento de Maués. Então, o senhor fez uma comparação assim, como é que é a vida do homem ribeirinho, certo? Mas tem um componente do Guaraná, eu estou supondo que daria esse ponto fora da curva, porque você vai nos interiores, quase todos têm esse mesmo estilo de vida. Mas vejam bem uma coisa. Vão, né, trabalho e tal. Mas o que faz Maués ser diferente dos outros interiores, dos outros ribeirinhos? É que os outros ribeirinhos têm uma coisa terrível, que é o alcoolismo. E lá, a maioria deles são cristãos muito
apegados ao cristianismo Então e não bebem. Entendi. Então tem cultura aí, também tem um fator cultural. Mas não é só o Guaraná. O Guaraná, ele evita o câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Tá? Só que o homem da floresta é muito sabido. Ele toma um pouquinho do pó de Guaraná. Porque se for mais de 90 miligramas, vai dar taquicardia, vai dar insônia, vai aumentar a pressão arterial. Sim. Então, vejam bem, o sono, quando você dorme, os seus órgãos todos diminuem a sua frequência. O coração bate 50%, o rim filtra só 30%, a respiração diminui. Só o fígado é que vive 24 horas trabalhando, que o fígado é responsável por produzir o colesterol. Mas, doutor, o colesterol não faz mal, tá? É do colesterol que saem todos os hormônios. Entendeu? E tem 2 colesteróis. O bom e aquele que se deposita. Né? O HDL é o bom. O LDL é aquele que não presta. Entendeu? Então, vejam bem. O que mais eles têm? Eles fazem muito exercício porque eles caminham muito e rimam bastante. Sim. Né? Eles dormem mais, porque não tem luz nas comunidades. Eles dormem cedo e acordam cedo, mas dormem 9, 10 horas. Sim. Tá? E aqui mais, fuga do estresse. Como não tem luz, não tem o exagero que as mensagens jornalísticas mataram, roubaram, fizeram acontecer. Então eles não estão naquele impulso, né, do estresse. Porque quando você se estressa, por exemplo, você se assusta, não dá um frio assim o negócio? É liberação. Adrenalina. E a adrenalina aperta os vasos do cabeça, do coração. E isso pode matar. Mas que mais? Examinaram ao redor do mundo 5.000 centenários. 5.000 centenários, homens e mulheres. No mundo todo. Juntaram 5.000 centenários do mundo todo e descobriram que no DNA tem uma junção de uma proteína com uma gordura que chama-se apolipoproteína E2. Isso é um componente da longevidade, é um marcador da longevidade. Aí eu disse, eu vou ver se eles têm esse apolipoproteína E2. A FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, me deu um recurso que não foi suficiente, porque eu examinei 1.813 indivíduos. Mas eu só recebi recurso para fazer de 10%. De 180 indivíduos. 67% tinham apolipoproteína E2. Lá de Maués. Lá de Maués. Eu disse, meu Deus, de onde é que saiu isso? Aí eu fui ver quem eram eles. Quando os espanhóis chegaram no altiplano, os pré-colombianos desceram para a planície. Aqui encontraram populações virgens, que eram os Sateré-Maué. Quem fazia a colonização eram os portugueses, espanhóis e italianos. E quem fazia o escambo, que trocava o que os homens da floresta produziam, por gêneros de primeira necessidade, eram árabes e judeus nos regatões, que tinha uma Maria em cada porto. Essa miscigenação fez com que tivesse um marcador genético de envelhecimento. Legal. Né? Então, eu e a professora Ivana Mânica da Cruz, que hoje é vice-reitora lá da Universidade Federal de Santa Maria, e é uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, que é a minha parceira de pesquisa, fizemos um livro sobre a dieta amazônica. Né? E esse livro, nós contamos a história toda da pesquisa e nós analisamos tucumã, pupunha, castanha, guabiraba, ingá, todos os frutos que mais são consumidos. 2 castanhas equivalem a um bife de 150 gramas de proteína.
Aquela Duas pele... castanhas. 2 castanhas. Se tomar todo dia no café da manhã, que eu faço isso, eu como 2 castanhas. Aquela pele escura não é para tirar, porque ali Da tem castanha. da castanha tem o selênio. E o selênio é que dá o start do sistema imunológico, sistema de defesa do organismo. O açaí tem mais óleos oligoleicos que azeite de oliva. E eu já falei ainda agora, se aquecer o azeite de oliva, já era. E o açaí só se toma frio. Não é verdade? Então, vejam bem, eles comem camu-camu, que é uma árvore aquática que fica na frente da casa deles no rio. E o fruto, camu-camu, tem mais vitamina C de todos os frutos do mundo. E a vitamina C é um antioxidante, evita a morte das células. E o envelhecimento é quanto mais células morrem, mais acelera o envelhecimento. Mas olha, professor, vocês estão nos vendo assim. Eu sempre digo que uma pessoa, um contador de histórias é um grande realizador. O senhor é um contador de história que tem muita coisa. Vocês percebam assim, eu fiz uma pergunta, quem é o Euler Ribeiro? Nós já passamos pelo nosso script todinho. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, professor. Hoje o senhor recebe apoio do governo do estado muito para a FUNAT, né? Sim, veja bem uma coisa. Todos os governadores, de alguma forma, nos ajudaram. Sim, sim. E o Wilson Lima tem dado uma atenção grande para a FUNAT, né? E o Wilson Lima, quando ele assumiu o governo, eu não tinha orçamento. E aí eu estava devendo os meus professores. E ele foi nos visitar e levou o recurso para eu pagar os professores, né? Eu queria ter um laboratório de pesquisa biogenômica, da utilização dos frutos, das ervas, dessa coisa toda, para fazer fármacos nesse sentido, para melhorar a vida das pessoas. Sim, né? sim. Ele deu o recurso e a Secretaria de Infraestrutura construiu o meu laboratório e os equipamentos, ele deu o recurso para comprar os equipamentos. Então, nosso laboratório é o primeiro do norte do país e está totalmente equipado. Tu já foste lá? Já. Inclusive, é bom que nossos amigos que nos ouvem saibam o seguinte, a parceria com a Fundação Muraqui, nós conseguimos o credenciamento da FUNAT junto à Lei de Informática, né? Estamos procurando ampliar a capacidade da FUNAT de captar recursos, agora, Deus permita, vai haver investimentos para pesquisa e desenvolvimento da FUNAT. Exatamente. Nós estamos nessa expectativa, né, que as empresas do Distrito Industrial, que não recolhem o imposto de renda, mas que colocam esse recurso para o desenvolvimento do Estado, e o desenvolvimento do Estado sem pesquisa não caminha, né? Perfeito. E vocês estão, a Muraqui, que é a fundação que dá suporte administrativo para a utilização dos recursos que nós temos hoje no nosso orçamento. Então, vocês são reconhecidos pela maneira como vocês trabalham, com seriedade, né? Vocês já estão no estado... Já estamos muitos anos caminhando, já tem um tempinho. É verdade. E, graças a Deus, toda essa estrutura da administração financeira, vocês fazem com uma agilidade grande e com uma seriedade maior. E estamos lutando, professor, para cada vez melhorar mais. Mas, professor, eu queria que o senhor desse uma palavra final, assim, qual o conselho, já que a gente falamos diversas coisas, mas eu acho que é muito interessante o senhor dar um conselho final, assim, para as pessoas, como é que envelhecer com saúde? Porque a gente sabe que nós vamos ter mais pessoas, né, chegando lá próximo. O que o seu conselho daria? Tem jovens aqui nos vendo nessa manhã, né? Qual o conselho que o senhor daria para a gente envelhecer com saúde? Olha, primeiro, fuga do estresse. Não se estresse. Eu estou no meu carro, meu motorista dirigindo, aí de repente passa uma pessoa cortando, fazendo, acontecendo, dá dedo, chama nome. Isso é estresse. Chega em casa, as crianças fizeram alguma coisa errada, você não se estresse. Veja o que foi, aconselhe, não brigue com a sua mulher. E quando a mulher briga com o senhor? Você fica quieto. Você fica quieto. Para não perder o estresse, né? Outra coisa, se alimente, de preferência,
umas 5 ou 6 vezes no dia. Tome água de hora em hora. Principalmente depois dos 50 anos, a água intracelular vai desaparecendo. Você tem necessidade, porque você já fica desidratado normalmente. Tome água. E eu ensino a tomar água assim. Quantos quilos você pesa? Eu peso 50 quilos. Então é 30 ml de água por cada quilo de peso. Com 50 quilos, 1,5 litro. Você tem quanto? 72, mais ou menos. Quanto você teria que tomar água por dia? Então seria 30 ml por quilo. 37, 21. Então 2 litros no mínimo. E 100. No mínimo. Né? Então veja bem, se hidrate, descanse. A melhor refeição é a refeição do almoço, do meio-dia. Tem que parar 15 minutos depois, 30 minutos, sem telefone, celular, sem televisão, sem nada, quieto. Por isso que quando você almoça, dá um pouco de sonolência. Porque o sangue vai todo para as vísceras e falta sangue na cabeça. Então, se você ficar quieto, logo, logo o sangue vai voltar, né? Outra coisa, eu já falei no estresse, no sono, na água. Evite carne vermelha. É saborosa? É, mas tem muita gordura saturada. Mas não como mais carne vermelha 1, 2 vezes por semana. Sim. As aves não comam a pele, porque ali está a gordura saturada. Né? O porco grelhado não faz mal. Não faz mal, porque a gordura do porco não satura. Eu fui criado no interior, na casa dos meus pais, comendo gordura de porco. Lá, na época tinha também aquele peixe, que tinha mexira. Mexira, do peixe-boi. Do peixe-boi também. Naquela época eu tinha, né? Mas agora... Agora eu sei que não pode. Mas não pode matar o peixe-boi, porque aí a violência... A gente está falando de coisa de 30, 40, 50 anos atrás. É verdade. A mexira, você pega a carne do peixe-boi, separa, tira a gordura do peixe-boi. Aí você ferve a gordura do peixe-boi. Quando ele vira um óleo, aí você põe a carne lá dentro. E aí, quando esfria, a carne agrega a gordura e fica para ser usado o ano todo. Né? Eu lembro disso, isso é muito tempo atrás. Tu comeste mexira? Eu comi, mas acho que uma vez só. Não, eu comi muitas vezes, eu fui criado no interior. Exatamente, interior. Mas, pessoal, é isso aí. Olha, você que nos assistiu até agora, acabamos de conversar com essa pessoa. Como eu disse assim, todo contador de histórias são pessoas que realizaram muita coisa. Professor, eu espero que o senhor continue realizando mais ainda. E nosso desejo aqui como instituição é cada vez mais apoiar a FUNAD, todos Muito obrigado. Projetos. Eu vim aqui também para agradecer. Com a gente, professor. Agradecer a vocês da Muraqui, que dão um apoio fantástico para nós, não deixando que a gente faça as coisas que possa refletir negativamente do ponto de vista financeiro, porque a experiência de vocês é muito grande. Ok, né? Uma outra coisa, eu quero, se Deus quiser, este ano ainda, fazer mestrado e doutorado na FUNAD. Poxa, né? Legal, professor. Nós estamos já com parceria com várias universidades e, se Deus quiser, a gente vai instituir na FUNAD o mestrado e o doutorado. Né? Okay. E o nosso curso de pós-graduação em gerontologia, o Ministério da Educação disse o ano passado que é o padrão lá do Brasil. Poxa, parabéns, professor. Parabéns. Muito obrigado por ter me convidado para vir conversar. Eu gosto muito de você, eu acho que você é um homem muito sério, né? Que está voltado para fazer coisas maravilhosas para o estado do Amazonas. Ô, professor, né? É uma honra ouvir isso do senhor. Não, veja bem uma coisa, eu conto sempre com vocês, né? Porque vocês têm uma estratégia de gestão dos recursos que... todas as unidades que se relacionam com a Muraqui, que prosperem dentro do padrão da seriedade. Amém, então. Pessoal, muito obrigado, até mais.